Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Novamente, para darmos hoje continuidade nas aulas de língua portuguesa. Vamos começar com a correção da página das fichas de atividade, páginas 5 e 6. Vimos nas aulas anteriores, estudamos um pouquinho sobre a música Casa, de Vinícius de Moraes. Vimos também a aquarela, certo? Vimos a biografia também de René Magritte. E hoje nós vamos ver também palavras com S e Z. Mas, para começarmos, nós vamos começar pela correção das fichas que ficou para casa, tá bom? As fichas 5 e 6. Também foi proposto para casa uma pesquisa sobre a biografia. Lembram? Na página 13, a biografia sobre Vinícius de Moraes ou Toquinho, os autores, os compositores da música A Casa. Então, ficou para casa para você pesquisar sobre a vida de um dos dois autores desta música, que é o Toquinho ou Vinícius de Moraes. As pesquisas que vocês fizeram, é importante que vocês enviem para a gente pelo WhatsApp, para a gente verificar as pesquisas que vocês fizeram, tá certo? E vamos começar a correção da ficha 5. Na ficha 5 nós temos: escreva o substantivo correspondente ao aumentativo e ao diminutivo. Observe que alguns deles precisam ter a grafia adequada. Por exemplo, jogo, o diminutivo joguinho e o aumentativo jogão. Cachorro pequeno, vamos seguir essa orientação. Um cachorro pequeno é um cachorrinho, Só um momentinho. Cachorro pequeno é cachorrinho. Cachorro grande, cachorrão. Homem pequeno, homenzinho. Olha a grafia, A escrita correta. Homem grande, homenzarrão. Álbum pequeno, álbumzinho. Letra Z, álbumzinho. Nariz grande, narigão. Nariz pequeno, narizinho. Caneca pequena, canequinha. Vou botar bem aqui embaixo, canequinha. Caneca grande, canecão. Canecão, não tem aqui o cedilha, tá? Canecão. Garrafa grande, garrafão. Garrafa pequena, garrafinha. Vamos lá? Então, alguns diminutivos e o aumentativo das palavras, tá certo? Vamos agora para a questão 2. Questão 2, nós temos um poema. Leia o poema a seguir e responda as questões propostas. Pontinho de vista, de Pedro Bandeira. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas, se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza: minha nossa, que grandão. Que legal, este poema? E através desse poema nós vamos responder as opções A, B e C. Um ponto de vista é uma opinião, Então, por que o poema se chama Pontinho de Vista? Porque o poema se chama Um Pontinho de Vista. O que é que vocês acham? O que foi que vocês colocaram? É uma opinião de uma pessoa adulta ou é uma opinião de uma criança? Porque
é uma opinião de uma criança. E do que a criança reclama? Ele reclama de quê? De que ele é grande, de que ele é pequeno. Reclama que é pequeno. Opção C. De que ponto de vista ele é grandão? Do ponto de vista da formiga, né? Que o vê lá do chão. Do ponto de vista da formiga. Que o vê lá do chão. Formiguinha lá embaixo, né? Olha para cima, vê ele bem grandão. Engraçado, né? Interessante. Agora, utilizando as palavras no diminutivo e no aumentativo, crie um pequeno poema. Então, você vai utilizar palavras no grau aumentativo e também palavras no grau diminutivo, né? É uma questão pessoal, é uma questão que você vai fazer sozinho, tá certo? Com a ajuda do papai ou da mamãe. Criar um texto, criar um poema que tenha palavras no diminutivo e outras no aumentativo. Bom? Agora vamos para a nossa aula de hoje, tá certo? Que é palavras com S e palavras com Z. Está lá na nossa página 16 do nosso livro, tá? Estamos utilizando o livro 2, página 16. Palavras com S e palavras com Z. Também é uma aula bem interessante, viu? Bem simples. Palavras com S e Z. As letras S e Z podem representar os mesmos sons. Observe e pronuncie em voz alta. Vamos pronunciar. Casa azul. Perceba que tanto a letra S da palavra casa e o Z da palavra azul representam o mesmo som, né? Então, casa, o S tem som de Z, azul tem um som mesmo do próprio Z. Por conta disso, muitas vezes não é fácil saber quando devemos usar uma letra ou outra. Poxa, quando é que eu uso a letra S, quando é que eu vou usar a letra Z? Agora, lê as palavras abaixo. Vamos ler em voz alta? Não tão alta, um pouquinho moderada, né? Casa, casebre, casinha, casarão, casamento, casal, caseiro, casado e casar. Todas essas palavrinhas aqui, ó, vamos notar que todas elas são escritas com a letra S, mas que tem som de Z. O que as palavras que você leu têm em comum? Acabei de falar, né? Todas, letrinha maiúscula, né? Que estamos começando a frase. Todas as palavras são escritas com S, mas que tem som de Z. Não é assim? Casa, casebre, casinha, casarão. Casamento, casal, caseiro, casado, casar. Todas essas palavras escritas com S, mas com som de Z. Tá certo? Vamos passar mais à frente. Observe o uso de S e o uso de Z na formação do diminutivo e na formação do aumentativo das palavras. Nós temos a palavra pão, pãozinho, coração, coraçãozinho, irmã, irmãzinha, lugar, lugarzinho, anel, anelzão, flor, florzona, pudim,
pundizão. Casa, casinha, tênis, tênisinho, parafuso, parafusão, lápis, lapizão, pesquisa, pesquisinha, liso, lisinho, mesa, mesão. Então, note que nós temos aqui alguns diminutivos e alguns aumentativos, né? Das palavras escritas com S e com Z, né? Então, como é formado o aumentativo e o diminutivo das palavras que apresentam S na última sílaba, certo? Quando as palavras são escritas com S na última sílaba, né? Então, a palavra, no finalzinho, certo? No final da sílaba, ela vai ter o finalzinho com S mesmo, tá certo? Por exemplo, nós temos aqui, vamos ver aqui, vamos supor a palavra lápis, né? A palavra lápis termina com S, né? Então, o aumentativo dela vai ser o quê? Lapizão, com o próprio S, certo? Vai ter som de Z, mas vai ser escrita com o próprio S, certo? Mais adiante, nós temos uma questão para ser respondida, tá certo? Bem aqui diz assim, como é formado o aumentativo e o diminutivo das palavras que apresentam o S na última sílaba? Então, quando a palavra já tem S no final da sílaba. É o caso, vou dar um exemplo aqui do que eu dei nesse instante, né? Lápis. Lápis. O aumentativo dele vai ser o quê? Lapizão. Certo? Notem que o finalzinho da palavra lápis é escrito com S. O aumentativo dele vai ser lapizão. Não vai ser um Z no final, e sim o próprio S. Certo? Vamos para a terceira questão. Na terceira questão, nós temos, e quando a palavra não tem S na última sílaba, como é formado o aumentativo e diminutivo? Quando não tem S no final da sílaba, é formado com a letra Z, certo? O diminutivo e aumentativo vai ser escrito com a letra Z, tá certo? Lugar, vou dar um exemplo aqui, ó. Lugar. Notem que o finalzinho da palavra não é S, e sim o R. Então, o diminutivo vai ficar lugarzinho, com Z. Certo? Para casa, certo? Vocês vão fazer a página 17, tá legal? Do livro de português de vocês, Mão na Massa, tá certo? Que é essa paginazinha aqui. Aliás, pessoal, não é a página 17 para casa, certo? Não é a 17. Mas a mão na massa nós vamos fazer aqui também, tá certo? Que é para adiantar. Desculpe aí eu ter dito que era para casa, mas não é. É para sala também. Nós vamos fazer junto à página 17 agora, tá certo? Coloque aí na página 17. Diz assim, mão na massa. Busque no texto a casa e na biografia de René Magritte palavras que contenham S com som de Z e palavras com Z. Escreva essas palavras a seguir, separando cada uma nas colunas correspondentes. Então, nós vimos lá o texto a casa, lemos também a biografia de René Magritte e vimos que algumas palavras são escritas com S, com som de Z, e algumas palavras também escritas com S. Então, com Z, né? Então, as palavras com S, mas que tem som de Z, vamos lá? Lembram da musiquinha? Era uma casa, muito engraçado. Então, a palavra casa é escrita com S, mas quem tem som de Z. Fantasia.
Fantasia a gente encontra lá na biografia do René Magritte, tá? Causa também lá na biografia de René Magritte e desafiar. Desafiam lá também no texto da biografia de René Magritte. E apenas uma palavra com Z, que nós podemos encontrar. Cartazista. Lá no texto do René Magritte. Ele também era cartazista. Na segunda questão, busque no caça-palavras da mesma família e escreva. Busque no caça-palavra a seguir palavras da mesma família e escreva-as em seu caderno. Dica: todas as palavras estão na horizontal. Bem fácil, né? Como elas estão todas na horizontal, fica fácil de você encontrar essas palavras, né? Palavra da mesma família. Então, vou deixar que vocês encontrem, né? Tia Edilândia fazer tudo e fica bem mais fácil para você, não é assim? Então, cruzar. Eu vou procurar aqui a primeira para vocês, tá? Cruzar. Desaparafusar. Desparafusar. Certo? Desparafusar. Então, nesse caça-palavras aí, nós vamos encontrar palavras, né, da mesma família. E eu vou pedir para que cada um de vocês, né, observem essa cruzada aí, né? Todas essas palavras estão na horizontal. Então, eu vou deixar para que vocês procurem essas palavrinhas aí, tá certo? É bom que vocês vão desenvolvendo mais aí a percepção, né, de vocês. A tia Edilândia sabe onde é que está todas aí, mas eu vou deixar para vocês encontrarem, tá certo? Aí, na próxima aula, nós vamos verificar se vocês conseguiram realmente encontrar, tá certo? Para casa, pessoal, vocês vão fazer a ficha 7 e ficha 8, tá legal? Para casa, vocês vão terminar, né, essa cruzadinha aqui e fazer a página 7 e 8 da sua ficha de atividades, tá certo? Até a próxima aula, pessoal.